Glória a Deus, amém. Que beleza, hein, irmão, que festa. A lâmpada está mais fraca agora. Obrigado, esse rapaz é muito caprichoso, muito competente. Irmãos, amanhã tem mais. Pelo vai ficar tão vazio aqui. Amanhã tem mais. E terça também tem mais. E na quarta você pratica tudo que você aprendeu. Porque não adianta nada você ouvir e não praticar, você é imprudente. Meu filho, esse é meu filho, irmãos. Eu contratei ele. Eu dou casa, comida, roupa lavada. Aí ele toca para mim, a benção. Você está feliz que o nosso time ganhou, né, filho? Está feliz, né? Tá certo. Irmãos, prepara para chorar hoje em nome de Jesus. Né, separa um lenço aí, tira a camisa da calça para ficar com a pontinha dela. Vai ter gente que vai se jogar no chão chorando até o final da mensagem. Vai ter gente que nunca orou em línguas vai começar a fazer isso aqui em nome de Jesus. A gente vai ficar endemoniada também, vai ser liberta em nome de Jesus. Porque Deus hoje vai tratar com algo que precisa ser tratado no nosso coração e a gente deixa passar, que são oportunidades de Deus. Irmão, Deus deu tantas oportunidades a você. E eu não quero que essa seja a última, mas essa seja marcante em nome de Jesus. Amém? Você diga assim comigo: levantou-se um grande profeta entre nós. Abra sua Bíblia em Lucas capítulo 7, por favor, a partir do versículo 11. Lucas 7, versículo 11. Lucas capítulo 7, versículo 11. Estou com a minha esposa, essa jovem que está aqui na frente. Fica em pé, minha flor. Minha riqueza, essa é minha esposa. A minha filha estava numa ansiedade para vir para cá para o Kids. E a gente está aqui junto para servir ao Senhor. E tem sido muito abençoado pelos irmãos. Lucas capítulo 7, a partir do versículo 11. Deixa eu ler para você aqui o que diz a palavra de Deus nessa noite. Posso ler, amém? Está na tela, né? Assim. Diz assim: em pouco tempo depois, seguiu ele em viagem para uma cidade chamada Naim. Iam com os seus discípulos e junto uma grande multidão. Quando chegou perto à porta da cidade, eis que levavam para fora um defunto, filho único de uma mãe, que era viúva, e com ela ia uma grande multidão da cidade. Logo que o Senhor a viu, encheu-se de compaixão por ela e disse-lhe: não chores. Então, chegando-se, tocou o esquife, e os que estavam levando pararam, e ele disse: jovem, a ti te digo, levanta-te. E o que estava morto sentou-se e começou a falar. Então Jesus o entregou à sua mãe. O medo se apoderou de todos e glorificavam a Deus, dizendo: um grande profeta se levantou entre nós. Deus visitou o seu povo. E correu a notícia disto a toda a cidade da Judéia e em regiões circunvizinhas. Amém? Deixa eu separar aqui uns minutos para te explicar sobre Naim, porque senão não tem por que falar essa palavra na direção que Deus me colocou a trazer a você. Naim era uma cidade rica, não era uma cidade pobre. Essa mulher, possivelmente, ela era uma comerciante aos pés da entrada da cidade. A tradição da história dos hebreus e na história do Novo Testamento, e alguns livros paralelos à Bíblia, que podemos ter imensos inúmeros deles, um deles que fala sobre o milagre de Jesus, conta a narrativa dessa cidade, Naim, e que essa mulher possivelmente era uma mulher rica. E ela agora perde seu único filho. Já tinha perdido seu marido. Então essa mulher saiu ao cemitério, sepultou o seu esposo, e há um tempo depois ela agora perde seu único filho. Podemos perceber também que Naim, ela hoje faz parte da grande Jerusalém. Essa cidade se perdeu, ela não existe mais. É um vilarejozinho, é um bairro talvez, lá em Israel. Quando você for lá, você vai conhecer Naim. É possível que você veja lá algumas ruas. Naim não era uma cidade muito grande, mas uma cidade com poder aquisitivo muito grande. E cidades muito ricas tinham cemitérios do lado de fora da cidade. Você percebe que em Betânia o cemitério também estava fora da cidade. Amanhã eu vou falar sobre Lázaro, então a gente vai falar sobre Betânia. E essa senhora está então saindo da cidade para sepultar o seu filho. Na cultura do hebreu, sepultamento sempre era feito na parte da tarde. Porque a expectativa de um velório, de um encontro fúnebre na casa,
durava pelo menos 3 dias. Pelo menos 3 dias. E saíam então com um cortejo no final da tarde, para que sepultasse uma pessoa sempre ao pôr do sol. Nunca haviam 2 sepultamentos no mesmo tempo. Só aconteciam 2 sepultamentos ao mesmo tempo se fossem da mesma família e tivessem morrido no mesmo período. Sabendo essas informações, você percebe então que essa mulher era rica, estava saindo no final do dia para sepultar o seu filho lá fora da cidade. E Naim tinha também uma característica, ela era uma cidade pequena e pouco receptível aos viajantes externos. Você não vai encontrar outra versão, outro texto na Bíblia falando sobre Naim, porque era uma cidade em que as pessoas não costumavam entrar e habitar nela, porque o custo possivelmente seria muito alto. Então Jesus ele está se dirigindo àquela região, e o texto vai nos contar a história, que Jesus ele está saindo de Cafarnaum, indo até Naim. Nós podemos encontrar duas vertentes na geografia bíblica. Uma, que do centro de Cafarnaum até o centro de Naim dava-se aproximadamente uns quase 40 quilômetros. E em média, se caminhava uma pessoa sozinha, ela conseguia caminhar aí quase 4 quilômetros por hora, numa caminhada intensa com uma multidão junto dela. Se a gente parar aqui para fazer uma conta, Jesus, se ele vai caminhar 40 quilômetros e com aquela multidão, ele gastaria aí cada quilômetro 1 hora, ele gastaria aí então 10 horas de caminhada para chegar até a cidade de Naim. E ele está com seus discípulos e uma multidão junto com ele. E é interessante que ele começa a sua caminhada até Naim. Eu não sei qual é o propósito da sua ida a Naim, porque o texto, lá, já no versículo... Nesse próprio capítulo, já começa a nos mostrar Jesus já trabalhando com os discípulos e sem a multidão. Então é possível que tenha acontecido uma ruptura na história, e Lucas não narra nada além de Naim, senão esse episódio. Não encontramos esse milagre em Mateus, Marcos e João. Possivelmente esse milagre é narrado por Lucas, porque Lucas era um médico. E Lucas ele era um estudioso dos milagres de Jesus. E ele tinha uma preocupação grande de mostrar um Jeová que cura, um Rafá. Um Deus que estava esquecido de geração em geração, porque milagres não eram mais naturais naquele tempo. Então podemos perceber que já que milagres não eram naturais, cada milagre que era dedicado à carta de Lucas, à sua escritura, ele estava então dando ênfase a isso. E percebemos que esse texto é rico demais em detalhes. Eu ficaria aqui, eu não sei se eu teria a capacidade de ficar aqui 5 horas falando sobre Naim e sobre esse texto. Mas alguns teólogos são capazes de escrever livros sobre esse texto, esse versículo do 11 ao versículo 17, contando histórias sobre esse capítulo, tamanha as informações que esse texto nos traz. Eles têm textos que são muito ricos. O problema é que você, quando vai ler a Bíblia, você pega a Bíblia como se ela fosse uma revista da Ana Maria Braga. Você pega lá e você vai lendo. E não se pergunta o porquê que aquele texto tem algo de importante para a sua vida. Se a Bíblia ela é a palavra de Deus, amém? Amém? Nós batistas cremos que a Bíblia ela é a palavra de Deus. Ela não contém, ela é a palavra de Deus. E ela é na sua totalidade. Eu creio até na capa da Bíblia, meu irmão. Até na capa eu acredito. Eu confesso a você que quando leio esse texto eu fico impressionado, não só com as riquezas teológicas, mas com as riquezas relacionais que Jesus apresenta nesse milagre. Vamos começar. A introdução já foi muito tempo, passei 2 minutos. Vamos seguir. Esse relógio não me ajuda, varão, não me ajuda. Você podia botar aí, sei lá, qualquer coisa. Perfeito, essa árvorezinha aí me ajuda. E tem um relógio do lado, então pode voltar o relógio. Pode voltar o relógio. Vamos imaginar então. Todo o sepultamento, lá no tempo de Jesus, já te dei essa informação, mas eu tenho que trabalhar agora. Ele demorava 2 a 3 dias. Agora, quando a pessoa morria de uma enfermidade que o sacerdote diagnosticava, uma enfermidade infecto-contagiosa, o sujeito era sepultado quase que imediatamente, para que não houvesse risco de contaminação. Possivelmente Lázaro deva ter morrido de uma doença contagiosa. E esse moço, nós podemos perceber que a sua doença não foi uma doença contagiosa. Por quê?
Porque uma doença contagiosa, a família era a única que levava o defunto, sepultava e logo lacrava a sepultura. É o que Lázaro acontece, 4 dias depois já estava lacrado. Esse moço, há uma multidão que sai da cidade com a sua mãe ao sepultamento. Então esse moço foi colocado na sua casa, foi envolto em panos, sobre o seu rosto colocou-se um lenço, colocaram esse menino numa mesa principal da casa, e todas as pessoas que iam velar o luto com aquela mulher, abraçavam aquela mulher, davam a ela uma palavra, olhavam o rosto do menino, e certamente o discurso era: nossa, morreu tão jovem. Nós sempre achamos que a morte chegou na hora errada. Nesse sepultamento, essa senhora então organiza tudo e sai até o sepultamento. E Jesus sai de Cafarnaum. Os discípulos não sabem o que espera o caminho. A multidão muito menos. Mas Jesus, a cada passo que ele está dando, ele sabe que ele vai se encontrar com alguém que tem um problema sem solução, mas aquele momento é singular para uma vida transformada. Eu não sei como você chegou aqui nessa noite, também nem me interessa isso, porque eu não vou resolver esse problema. Se for para emprestar dinheiro, piorou. Aí mesmo que eu não resolvo nada. Eu não sei como é que você chegou aqui, mas à medida que você foi entrando nas portas desse templo, o Senhor já estava nesse lugar. O amém foi tão fraco que eu acho que ele chegou atrasado hoje, né? Mas eu vou dar uma segunda chance a você. Quando você entrou nas portas desse templo, ele já estava nesse lugar. Amém. Aprenda a fazer sempre da primeira vez, porque a oportunidade pode não voltar. Ele estava já nesse lugar. Amém. E eu fico imaginando cada passo que Jesus dava. Os discípulos disseram assim: Senhor, apressa-te, para onde vamos? Hoje a gente vai a Anaim. Ainda faltam 30 quilômetros para andar. Fique tranquilo, está na hora certa. E é tão lindo o texto, que eles se encontram imediatamente à porta da cidade. Um cortejo de morte saindo, e um cortejo de vida chegando. E é interessante que onde a morte está e a vida chega, a vida ela ofusca a morte. Irmãos, como é lindo vermos o nascer de uma criança. E por mais triste que a morte possa parecer, se no mesmo dia soubermos de um nascimento de alguém naquela mesma família, pós-sepultamento, o que nós mais queremos fazer agora é bajular a criança que nasceu. É dar carinho a ela. Não que ela venha substituir a dor daquele que partiu, mas porque nós celebramos a vida, fomos chamados para celebrar a vida. Nós não temos nada com a morte. E se a morte um dia bater a nossa porta, ela foi vencida na cruz por Jesus. A morte é o último desafio na vida do homem a ser vencido. Mas a Bíblia nos diz que Paulo estava pregando e mandando uma carta a Corinto. E nós podemos entender que quando Paulo está escrevendo a Corinto, ele fala de algo chamado ressurreição. Aos Colossenses ele fala a mesma coisa. E numa das histórias de Paulo ele fala que a morte foi vencida porque a morte ela estava presa a um aguilhão. Mas o Senhor ele rompeu com a morte, nos dando vida e vida em abundância. Então por isso quando um crente ele parte para a eternidade, nós fazemos um culto de despedida, sepultamos a pessoa e saímos dali conscientes de que o Evangelho funcionou mais uma vez sobre aquela vida. Porque ainda que a morte nos tenha separado fisicamente dessa pessoa, passaremos juntos a eternidade para a glória de Deus, porque conhecemos a palavra do Evangelho restauradora, que é o nome de Jesus. Jesus, ele quando vai caminhando na direção da entrada da cidade, a família vai saindo. Jesus, ele faz algo interessante. Ele para a uma mãe, que é viúva, ela tem o seu único filho, e antes de Jesus tratar com o morto, ele trata com o vivo. E ele vira para aquela mulher e dá àquela mulher uma palavra que é a seguinte: mulher, não chores. Agora vamos pensar, irmãos. Hoje em dia, quando eu vou a sepultamento, e olha que eu sou especialista nesse negócio, eu quando pastoreava no interior há 11 anos atrás, há quase 12 anos atrás, eu estou nessa igreja há 12 anos quase, eu sempre que ia no sepultamento, e olha que eu enterrei muita gente lá, crente, não crente, macumbeiro, católico. A nossa igreja era a única que permitia sepultar a pessoa colocando o corpo dentro da igreja.
Só que nós nunca fizemos isso, sempre usamos a capela. E eu era o único que sepultava quem não era membro da igreja. Então já viu, né? Todo mundo batia na porta, porque o padre cobrava, eu não cobrava nada. Então batia lá, pastor Sopola, claro, perfeitamente, uma alegria. Quer dizer, com muito pesar eu vou lá e sepultava a pessoa. E pastor novo, irmão, quer fazer tudo. Quer dar palavra em enterro, quer pregar na porta. É uma beleza. Vassoura nova que varre o canto. Você conhece o citado? Vassoura nova que varre o canto, irmão. Queria fazer tudo para Deus. Hoje eu faço um pouco menos. Ainda quero fazer, mas já seleciono. Não, isso não, dá muito trabalho. Bota um seminarista aí para fazer, em nome de Jesus. Amém. Que não nos ouça eles lá. Mas vão ouvir, eu já conheço aquela turma. E quando eu chegava no sepultamento, as pessoas falavam sempre para o parente: chora que é bom, chora mesmo. Chora que faz bem, você põe para fora. Todo aquele cortejo tinha todo um processo ritual. A mãe não podia parar de chorar um minuto. Essa mulher pagava pelo menos 2 carpideiras. Mulheres que recebiam para chorar e mais nada. E pagava também 1 ou 2 flautistas para tocar uma música fúnebre até a chegada ao local do sepultamento. As carpideiras não apenas choravam, como também cantavam um cântico macabro do local de saída até o local de sepultar. E isso vou te explicar daqui a pouco, mas aquela mulher não podia parar de chorar um minuto. Porque segundo a lei, ela precisava vencer um luto, e ela precisava estar em luto com a sua cabeça coberta. Então por isso Jesus sabia que ela era mãe, cabeça coberta, chorando o tempo todo, e as pessoas quando chegassem a ela, elas ficavam caladas. As mulheres podiam abraçá-la, e a única coisa que as mulheres não podiam dizer a ela era: pare de chorar. Antes de Deus operar um milagre na sua vida, Ele vai tratar com você nas suas emoções. Ele dá uma palavra a essa mulher: não chore. Ele não vai ao defunto e ressuscita primeiro, mas Ele vai a essa mulher e diz a ela: senhora, não chore. Ele está preparando aquela mulher para um novo tempo na sua vida. Por quê? Porque Ele bem sabe o que vai fazer. Agora, as 2 multidões param e eu acredito que elas se misturam, porque aquele povo inteiro começa a ver um cortejo saindo e um cortejo de vida chegando, e eu creio que eles começam a se misturar entre eles naquele lugar, e Jesus ele para aquela procissão, todos param, e havia uma regra no meio dos hebreus: todas as vezes que um sepultamento, um cortejo passasse, 2 posturas você deveria tomar. A primeira, dar 2 passos atrás, e permitir por respeito que o cortejo fúnebre passasse por inteiro, ou se ajuntar à multidão e com eles até o sepultamento e depois seguir o seu caminho. Irmãos, Jesus ele para diante daquela multidão, mas ele não para perante a morte. E ele vai àquela mãe chorando e dá uma palavra a ela: não chore. Agora, pense comigo. Jesus ele teve compaixão daquela mulher, e antes mesmo do milagre chegar, ele já tinha uma palavra de ânimo para aquele coração. Aprenda que no meio da adversidade na sua casa, na sua vida e na sua família, antes mesmo do milagre chegar, agarre-se a uma palavra de ânimo e pare de lamentar. Levante sua cabeça, pois Deus vai agir sobre a sua vida em nome de Jesus. Quantas pessoas ficam lamuriando a vida o tempo inteiro, não param de chorar, achando que o seu choro vai comover alguém. Meu irmão, eles têm vários níveis de choro na Bíblia. Eu gosto do choro do quebrantamento. E essa mulher está no choro da perda, que é um dos que mais aparece na palavra. Enquanto essa mulher chora, os céus se movem para mudar a história do seu filho. E é legal que as carpideiras elas vão cantando uma música macabra. Essa música está na tradição dos hebreus. Se você tiver o livro lá, a História dos Hebreus, você vai ler esse negócio. Eles falam assim, elas cantavam assim: ó herói, ó leão. Ó herói, fazendo uma alusão que aquela pessoa que morreu, ela lutou contra a doença e ela foi vitoriosa. E ó leão, porque um dia apareceria entre eles o leão da tribo de Judá, e teria todo o poder sobre todas as coisas, inclusive sobre a morte.
Eu imagino aquelas carpideiras se preparando, se ajeitando, olhando a agenda. Nós temos o sepultamento hoje, é a dona fulana, seu filho morreu, vamos ao sepultamento. Aquelas mulheres andavam, e se essa mulher era rica, ela podia ter 2, 3, 4, até 10 mulheres cantando isso atrás do cortejo o tempo inteiro, para que ninguém esquecesse que esse moço lutou contra a morte até o final. E essas mulheres cantavam: herói, ó leão. O flautista tocava uma flauta, 1 ou 2 do máximo, muito baixinho, apenas perto da mãe, para que a mãe melancolicamente continuasse a sua caminhada. E mesmo no meio daquela adoração, que aquelas mulheres cantavam, adoração não, diante daquele cântico, que aquelas mulheres enalteciam o doente que havia morrido, estavam também declarando profeticamente que um dia se levantaria um leão, só que elas não sabiam que naquele momento, quando Jesus para a multidão, o verdadeiro leão da tribo de Judá estava naquele lugar para mudar aquela história. Nunca houve uma adoração respondida por aquelas mulheres, e elas tiveram a oportunidade de, pela primeira vez na vida, declararem que ele era o herói e que ele era um leão. E quando o leão apareceu diante aquele cortejo, aquele moço foi levantado na autoridade e no poder do leão da tribo de Judá. Elas não sabiam que isso ia acontecer, porque todo cortejo era igual. Elas recebiam pagamento no final de tudo, voltavam para casa, sentavam na cadeira e alguém batia na porta e perguntava: amanhã tem mais um sepultamento, hein? Eu nem sei se elas receberam pagamento naquele dia, porque Jesus ainda frustra planos de morte e ainda tira dinheiro de quem ganha da vida do choro dos outros. Olha isso. Eu não sei o que aconteceu no final, mas enquanto aquelas mulheres cantavam, Jesus para tudo e ele para o cortejo. E os 4 que estavam carregando o moço, eles precisam parar. E Jesus, ele dá uma palavra àquele defunto. É engraçado que nós temos a mesma característica de Lucas. Lucas escreve assim no versículo 12: quando chegou perto à porta da cidade, eis que levavam para fora um defunto. Está na tela aí? Olha lá. E quando chegaram à porta da cidade, eis que levavam para fora um... Fala bem forte. Defunto. De novo. E quando chegou à porta da cidade, eis que levavam um... Defunto. Olha como é que Lucas vê aquele quadro. Mas olha como Jesus fala com aquele menino, versículo 14. Então, chegando-se, tocou o esquife, e quando os que levavam pararam, Jesus disse o quê? Disse o quê? Lucas chama o menino de quê? Defunto. Jesus chama o menino do quê? Lucas chama o moço de quê? Jesus chama de quê? Essa história foi escrita pós-acontecimento. Lucas não viu isso acontecer. Ele escreveu por aquilo que ele ouviu. E ele sabia que o moço havia ressuscitado. Mas ainda assim, no versículo 12, volta o 12 para mim, ele chama o rapaz de defunto. Mas Jesus não chama de defunto, chama de... O que isso tem a ver, irmão? Tudo. As pessoas olham para você e veem os seus projetos mortos. Já contam com você como um fracassado, um destruído, um arruinado, um sem jeito, sem nada, é cachaceiro, é adúltero. As pessoas olham para você pela sua condição. Mas Jesus olha para você crendo de que você não é nada daquilo que as pessoas estão dizendo. Ele está falando com você, está declarando sobre você o que você será a partir do momento que você tem um encontro com Ele. Porque aquele moço estava morto, ele era um defunto. E toda vez que a gente olha para esse texto, a gente fala, defunto. Só que Jesus chega a um defunto, mas ele já sabia que aquele moço ainda estava morto, mas breve estaria de novo de pé. Jovem. Deus não olha para você da maneira que você olha para as pessoas. Deus nunca olhou para a sua condição, Deus sempre olhou para quem você é, independente do caos que você esteja passando. Deus, quando olha para a sua família, as pessoas podem dizer assim, essa é uma família arruinada, destruída, arrebentada. Só que Deus olha para a sua família e fala, essa família é uma família abençoada, cheia de poder, transformada pela minha palavra, porque eu tenho poder para isso. Você pode aplaudir bem forte o Senhor. Quando olhamos para esse episódio, quando olhamos para esse
Contexto da história. Percebemos que 4 pessoas que carregavam o esquife pararam. E Jesus, por ser um mestre, ele não poderia tocar ao defunto, nem à cova. Mas não havia nada na lei que ele não pudesse tocar no esquife, no caixão. O esquife era uma maca, uma padiola, com 4 pontas, uma trança de tecido ou de palha, de algum tipo de folha, semelhante à palmeira no meio. Colocavam-se ali um defunto. Aquela pessoa estava envolta em panos para que não houvesse nenhum tipo de contato da pele dela com aquela maca. Só o seu rosto, havia um travesseiro abaixo e um tecido acima, cobrindo o seu rosto. Só isso. Jesus tocou não no defunto, tocou na maca. E deu ao defunto uma palavra: jovem, a ti eu te digo, levanta-te. Eu me lembro que as pessoas... Eu gosto da palavra porque a palavra nos dá autoridade para entrarmos em qualquer ambiente quando cremos nela fielmente. Eu me lembro que em 2014 ou 2015, na faculdade, eu estava fazendo uma disciplina que falava-se da área de psicologia. E aí, durante aquela reunião, aquela aula, uma turma com quase 80 pessoas, eu era crente, pastor já sou há muito tempo, todo mundo sabia disso, mas só que começaram a fazer piadas comigo lá, porque o assunto era a tal da cura gay, que nem existe isso. Mas o assunto era o seguinte: Jesus cura gay, não cura gay, e o debate era esse, a polêmica era essa, a rede social falando disso, internet falando disso. E aí falavam assim: ah, não, o cara que nasce gay é gay para sempre, o cara que nasce hétero é hétero para sempre, não existe como ser curado e não sei o quê, não existe ex-gay, não existe ex-hétero, quem é hétero, quem é gay, não existe ex. E aí viraram para mim: pastor, o que você acha? Olha, eu não acho nada, deixa eu quieto, eu estou querendo ficar quieto hoje. Não, você tem que falar, pastor. Você crê que Deus pode curar gay? Você crê que existe ex-gay? Eu falei: cara, a minha Bíblia fala que existe até ex-defunto. A minha Bíblia diz que existe ex-defunto. Como é que não vai ter ex-gay? Ex-defunto. Aí a pessoa: você pegou pesado, né? Claro, mestre, o meu Deus pega pesado. Quando ele bota a mão, ele cura, não tem jeito. Quando ele coloca a mão, ele restaura, não tem história. E aí as pessoas têm que se submeter ao que ele quer, porque não tem para onde fugir. Mas diante essa tua palavra, não tem para onde fugir mesmo. Deixa quieto, vamos seguir a aula. Irmão, eu creio que existe defunto. É que eu não vou querer que existe qualquer ex outra coisa. Pastor, meu marido é uma peste. Existe marido ex-peste. Pastor, minha mulher é uma praga. Existe mulher ex-praga. Profetiza isso em nome de Jesus sobre a tua família. Isso me faz lembrar uma pregação que eu vi há um tempo atrás. O pastor Tiago, alguma coisa, pregando. Eu achei muito interessante ele contando que um moço do seu campo, da sua igreja, saiu do meio da roça para fazer faculdade no centro da cidade. O moço era rurícola, estudou em escola rural a vida inteira, gastou sua vida inteira lá. E quando ele fez 20 anos, passou na faculdade e foi para a universidade. Então esse moço crente mudou para a cidade, pegou a Bíblia. Ele era um crente cheio do Espírito Santo, porque ainda existe jovem cheio do Espírito Santo na universidade, eu creio nisso. E esse moço foi para a faculdade e falou assim: eu vou fazer a diferença naquele lugar. Ele botou aquela calça de pessoa da roça, camisa de gente da roça, mochila de gente da roça, mas a Bíblia ainda é a palavra de Deus para ele. Estava levando a Bíblia. Chegou na aula, primeira aula dele, uma benção. Ele estava dando glória por estar naquele ambiente de tanta informação. Na segunda aula, uma benção. Primeira semana passou. Segunda semana dele, entra um professor se dizendo ateu. Olha, eu sou ateu. Aqui vamos trabalhar com a lei de Darwin. Nada de criacionismo. Aqui não existe Bíblia, não creio em nada disso. E aí o cara começou a falar que o homem veio do macaco. E esse moço crente... devia ter mais crentes na turma. Ele pega e fala assim: mestre, desculpa, mas eu não creio que o homem veio do macaco. A pessoa: você é crente? Sou crente. Temos um crente entre nós, turma, olha aí. Vamos ver se você é crente mesmo. Eu sempre faço um desafio de fé para crente aqui. Ele: perfeitamente, mestre. O mestre, esse estou contando, a ovelha dele, abriu a gaveta, pegou uma caixa com 12 ovos. Pegou um ovo e falou assim: crente, vem cá.
eu vou jogar esse ovo no chão. E se esse ovo não quebrar, Deus existe. E se o ovo não quebrar, Deus não existe e você vai parar de seguir a Bíblia. Fechado? Moço, na hora. Fechado, mestre. Aí os crentes, que são crentes safadão, falam assim, meu Deus do céu. O cara vai tacar o ovo no chão, o ovo vai quebrar, vai espatifar todo. O cara vai ficar mal. Aí o professor acrescentou, olha, o desafio é, eu jogo no chão, se o ovo quebra, você até nega Jesus. Na hora, mestre. Se quebrar, eu nego na hora. Então tá certo. E o menino foi para frente, pegou a sua velha Bíblia, botou embaixo do braço. O pastor contando é um pouco mais engraçado, porque ele conta a história do que ele ouviu do próprio. E ele foi para frente da sala. Teve gente que falou assim, ora por ele porque agora ficou difícil. E o professor falou assim, vou jogar o ovo no chão. Posso? Ele, peraí, mestre. Preciso orar antes do senhor jogar o ovo. Aí o professor, fica à vontade. Aí ele, eu preciso também cantar um louvor, porque eu só oro depois que eu canto, para descer a glória de Deus e tal. Tu és fiel, Senhor, meu Pai celeste. Ele cantou isso. Pleno poder a teus filhos dará. Nunca mudaste, tu nunca faltaste. Tu és fiel, Senhor. É isso? Não, eu não canto isso há tanto tempo. Como é que... Você que é batista, é? Sempre serás. Tu és fiel, Senhor. Ele cantou essa música. Isso. Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. O cara cantou isso, segundo o pastor Tiago. E falou assim, agora posso orar, mas por favor, fica à vontade. Ele, Senhor Jesus, o Senhor criou o ovo, o Senhor criou o átomo, o Senhor criou a galinha. O Senhor tem poder para tudo. O professor vai jogar o ovo no chão porque ele desafiou o Senhor, não foi a mim. Eu não tenho poder para parar esse ovo. Mas eu quero pedir ao Senhor um favor, porque o Senhor é bom. Quando ele jogar o ovo no chão, o ovo vai cair no chão, não vai quebrar, vai rolar, rolar, rolar e parar. Isso para o povo ver que o Senhor é Deus. Depois disso, Senhor, em nome de Jesus, mata o professor na frente da turma inteira. Dá a ele um AVC, um infarto agudo no miocárdio, que ele caia morto aqui na frente de todo mundo, para que todos saibam que o Senhor tem poder no céu e na terra, em nome de Jesus. Amém. Mestre, joga o ovo, por favor. Aí o professor falou assim, bom, mas não tinha esse negócio de morrer, né? Era joga o ovo ou não joga o ovo? Não, joga o ovo, mestre. Fica à vontade, o senhor está agora, é só o momento. Aí o professor falou assim, não, mas esse negócio de morrer não tinha combinado. Aí ele, mestre, Deus não existe, o senhor pode ficar à vontade. Aí o professor, cara, mas o negócio de morrer você não tinha combinado antes. Aí ele, mestre, só joga o ovo. Se quebrar, eu nego Jesus. Aí o mestre guardou o ovo na gaveta, falou, vamos parar de brincadeira, vamos estudar e vai ser uma festa. A turma inteira... A sabedoria do alto vai visitar a sua vida quando você se posicionar em Deus. E aí ele falou assim, a turma falou assim, vai jogar ovo não, mestre? Joga o ovo, joga o ovo. Professor, vamos estudar. Faculdade é coisa séria. Onde esse homem passava, o apelido dele era Joga o Ovo. Esse homem abandonou a faculdade para dar aula em outro lugar, mudou de universidade, porque não aguentava mais olhar para a cara daquele crente. E esse moço implantou uma célula na turma dele e alcançou mais de 300 jovens para Jesus naquela universidade. Você está entendendo como é que Deus quer usar a sua vida, meu irmão? Deus está em todo lugar, só você que não está vendo. Deus está aqui, aleluia, tão certo como o ar que eu respiro. Está na sua faculdade também, sabe disso? Está na sua casa também, em nome de Jesus.
Tão certo como eu te falo, podes me ouvir. Mais uma vez, bem forte, vai. Como eu te falo. Deus está em todo lugar contemplando bons e maus. Sabe qual é o problema? Você acha que Deus só está aqui no templo? Ele visita a sua casa todo dia. Ele vela seu sono. Ele guarda você na sua saída e na sua chegada. Aquela mãe saía para sepultar o seu filho. O herói e o leão não eram o menino no esquife, mas o herói e o leão era Jesus, o Messias, o Cristo. Nunca houve naquelas mulheres que ganhavam para cantar no enterro um cântico tão verdadeiro e poderoso. Ele estava naquele lugar, ele nunca chega atrasado, chegou na hora certa, espera, não, calma, discípulo, calma, apontou a multidão, agora vem Jesus. Aí a multidão chega, aí ele passa, ele não respeita a tradição, porque aquele moço só está morto para a multidão, porque para ele era apenas um jovem que estava dormindo. E ele vai até a mãe, não chore mulher, não chore. Essa mulher deve ter pensado assim, como é que eu não chore? Um dia desse, vim nesse mesmo cemitério, sepultei meu marido. Agora sepultei meu filho. De que vale ter recursos financeiros e não ter uma família? Eu penso que Jesus deve ter tocado nos olhos daquela mulher e disse assim, não chore. Não chore. E aí ele vai na direção do defunto. Ou melhor, olha igual Lucas. Eu não sou discípulo de Lucas, eu sou discípulo de Jesus. Eu tenho que aprender que não era defunto, ele era jovem. Ele vai até o moço. E olha, descobre o rosto, toca e fala assim, jovem, a ti te digo, levanta-te. Tem uma coisa, a multidão que saía não conhecia Jesus, mas a multidão que entrava conhecia Jesus. A multidão que saía não conhecia o poder que estava sobre ele, mas a multidão que entrava havia visto o milagre dele curar um servo de um centurião. A multidão que estava com ele, sabia que ele tinha todo o poder no céu e na terra. Tudo é sincronizado no céu. Aquele centurião fala assim, Senhor, meu servo está doente. Jesus, ele fala, tudo bem, eu vou curar, mas não vai na minha casa não. Só dá uma palavra daqui que ele cura lá. Porque se Jesus fosse à casa do centurião, poderia não dar tempo de chegar até o moço em Naim. Deus está com tudo planejado para operar um milagre na sua vida. Está tudo no tempo certo, na hora certa, da maneira certa. Deus vai agir no momento oportuno, porque Ele tem poder e Ele ainda é Deus. É você que esquece de vez em quando, seu sem vergonha. Ele ainda é Deus. Ele ainda opera milagres. Mas tem mais coisa nisso. E eu olho para esse moço, e esse moço se senta no caixão, no esquife. Não diz que ele caiu, porque eu acho que se eu estivesse segurando o esquife, eu ia soltar, ia correr para um canto, ia ficar conferindo. Está vivo mesmo? Meu Deus, olha. Há quem diga, há alguns teólogos americanos que dizem que quando o moço, na idade desse menino, morria, sem nenhuma doença diagnosticada por um sacerdote, abria-se o moço ao meio do peito e procurava qual era o problema interno daquele moço, a fim de pesquisar, porque acreditava-se que a morte não visitava jovens, só velhos. Então, meu irmão, se aquele moço for aberto no seu peito para procurar alguma coisa lá dentro, manusearam aquele menino por dentro, tiraram o órgão do lugar, tiraram coisa para ser estudada, eu quero até crer que não foi assim. Porque não há nenhuma corrente teológica que defenda isso. Só alguns americanos que acham que era feito assim. Ainda bem que eles só acham, porque aí seria um milagre muito maior. O que não é nada difícil para Deus. Ele faz milagre pequeno,
faz milagre médio, e faz milagre grande, e faz milagre grandão, e faz milagre mais maior de grande. Para quem não gosta de língua portuguesa. Ele faz tudo que é tipo de milagre. E eu fico pensando, olhando esse moço. Agora, que oportunidade Deus deu a esse rapaz. Ele estava morto. E voltou à vida. E aí a Bíblia diz assim. Aí é a parte que eu quero para a gente ir para casa comer um negócio de uma pizza, aleluia, que vai sair hoje. Assim, vamos lá. E o que estava morto sentou-se e começou a falar. Jesus então entregou o moço à sua mãe. O medo se apoderou de todos e glorificavam a Deus. Imagina um cortejo triste, as pessoas cantando uma música única, quase que por muitas horas. Ó herói, ó leão, ó herói, ó leão, ó herói, ó leão. Aquela multidão calada, seguindo um cortejo triste, todos tristes, com sua alma penosa por aquela mãe. Alguns pensando, meu Deus, enterrou o marido, agora vai enterrar o filho, que sofrimento. E agora a Bíblia diz que toda a multidão, o que ela fazia? Glorificava a Deus. Toda aquela multidão começou a glorificar a Deus. Eu acho que o flautista começou a tocar uma flauta mais animada. A carpideira tirou o lenço que estava sobre a sua testa também. E agora virou uma festa. É glória a Deus, é glória a Deus, é aleluia, Deus é fiel. E aí a multidão disse, na sua glorificação, um grande, bota o versículo 16, um grande profeta se levantou entre nós. E... cadê? Vamos ler todos juntos. Dos 2 pontos em diante. Um grande profeta se levantou entre nós e Deus visitou o seu povo. Mais uma vez. Um grande profeta se levantou entre nós e Deus visitou o seu povo. Olha o que é interessante. Um versículo junta-se ao outro e esse versículo me chamou a atenção. O versículo 15 diz assim... E ele começou a falar. Ele sentou-se e começou a falar. O que esse cara falou, meu irmão? Pensa o que ele deve ter dito. Belvedere, no seu livro, falando sobre milagres, ele diz o seguinte. O que esse moço falou? E eu lendo esse livro, eu fiquei, realmente, o que esse moço falou? E ele não responde, porque não dá para saber. Mas ele faz uma pergunta. Se fosse você, a pessoa que estava morta num caixão, e Jesus entrasse no sepultamento, tocasse no caixão, o que você diria? E eu vou fazer essa pergunta a você, vou contar até 3, e você vai dizer o que você diria se você tivesse agora há pouco no caixão, Jesus entrasse aqui, te ressuscitasse nesse momento, qual seria a primeira palavra que você diria? Pensou já na primeira palavra? Pensou na primeira palavra? Vou te dar uma chance. 1, 2, 3. Parece que é uma unanimidade, né? Vamos de novo. O que você diria? O que você diria? Ah, tá muito ruim. O que você diria? Lembra que você estava morto. Lembra que você estava morto. O que você diria? E aí, cadê o versículo, meu filho? Tira não. Eu preciso dele. O outro, esse. E aí assim, esse versículo divide-se em 2 partes no grego. No grego, 2 partes. É porque essa numeração que a gente usa aí é para nossa caminhada de entendimento, tá bom, irmãos? Os versículos são separados pela Sociedade Bíblica do Brasil, pela Sociedade de Imprensa Norte-Americana e Inglesa, porque no original não tem versículo, é um texto junto, único. E lá, para quem sabe de grego, eu não vou falar o termo, porque eu também não consigo falar direitinho, e tem alguém aqui que sabe, vai me zoar depois, eu vou falar errado. São duas partes que separam o texto. O 15 e o 16 estão juntinhos, na mesma parte. Há uma separação por um ponto, e aí vem 2 partes. Um grande profeta se levantou entre nós, e vem a segunda parte, que já é num outro, no grego chama-se parágrafo, dizendo, e Deus visitou o seu povo. E aí eu fiquei pensando, meu pai, a vida inteira eu li esse texto, mas nunca fui ler no grego, na língua original do texto.
E aí eu percebi o seguinte: e Deus visitou o seu povo, falava da pessoa de Jesus. E quem é esse grande profeta que se levantou entre nós? O defunto. Sabia disso? Porque se fosse um grande profeta Jesus, Lucas colocaria o P maiúsculo. E não há nenhuma versão das milhões que eu já li que o P esteja maiúsculo. Estava minúsculo. Aquele profeta era aquele menino. E não era Jesus, porque se fosse Jesus, o artigo não seria indefinido. Um grande profeta. Seria o grande profeta. Você está entendendo isso? Deus não divide a sua glória com ninguém. Se fosse Jesus, seria o grande profeta. E eu creio, na minha teologia, que esse grande profeta foi esse moço que Jesus levantou daquele caixão. Você pode crer nisso comigo? Agora vamos entender um negócio mais profundo aqui? Eu acredito que esse moço, depois de dizer glória a Deus, no grego diz, no original diz assim: e levantou-se, Jesus curou, ele ressuscitou, entregou, e ele começou a falar interminavelmente. Ele começou a falar sem parar. E o povo dava glória, sabe por quê? Porque Naim ainda é uma cidade esquecida. Mas agora, no meio daquele povo, se levantou o quê? Um grande profeta. Onde se levanta um grande profeta, a história muda, meu irmão. Se você depois, com o tempo, lê a história da igreja primitiva, com o passar do tempo, você vai lá, história da igreja primitiva. Temos alguns livros que falam sobre isso. Num deles diz que em Naim se estabeleceu uma forte igreja. E Naim fora impactada por um avivamento. E indica-se que de Naim saíram pessoas para pregar em outros lugares, inclusive em Éfeso. Quando Paulo chega a Éfeso, tinham 12 pessoas no culto. Eles não sabemos quem levou o evangelho para lá. Está entendendo mais ou menos o que eu quero dizer para você? É possível que Deus tenha levantado um defunto para ser um profeta naquela geração. Você está entendendo que Deus ele pode fazer uma reviravolta sobre a sua vida nessa noite, em nome de Jesus? Amém. Eu queria então compartilhar com você uma experiência muito simples. Eu fui pregar numa igreja no interior do estado, fui subir na Serra das Araras. Existia uma máfia, no programa do Ratinho apareceu isso, a máfia do guincho. Eles colocavam óleo de motor no dia que chovia para o carro rodar na pista. Eu estava subindo com a minha família, eu, minha esposa e meus 2 filhos, ouvindo a pastora Ludmila Ferber no carro, não esqueço desse dia. E quando eu subi a serra, que eu pisei no freio, porque tinha um pardal de 40 quilômetros na subida, quando começava a descer, tinha um pardal, que eu pisei no freio, o nosso carro começou a sair com a traseira, eu não estava nem a 60 quilômetros, o carro começou a querer rodar na pista. E eu não sei como, de que maneira, de que jeito, eu acelerei o carro e dei um giro no volante 360, e o carro na presidente, ele deu um 360 na pista, alinhou de novo, e eu continuei indo, ele rebolou, e eu fui embora. Os 2 estavam dormindo, Vívia estava comigo, a Vívia estava acordada, mas estava dormindo, porque a gente tem esse negócio, quem dirige, o outro dorme, né? Lá em casa, eu prefiro que ela dirija, porque eu vou dormindo, sabe como é que é, né, irmão? E aí o carro rodou, e eu segui tranquilo, um rapaz passou atrás de mim, emparelhou comigo, falou, tinha óleo na pista. Eu falei, meu Deus. Fui como se nada tivesse acontecido. Parei o carro. O pastor me ligou, encontramos no caminho. Quando eu parei o carro, a minha família entrou com as malas. Ele entrou com as malas. Eu fiquei um tempo no carro pensando, Deus, que livramento. Podia bater com o carro. Morreu, não morreu, quebrar alguma coisa. Tal, meu Deus. Minha perna começou a tremer. A minha garganta ficou seca naquele momento. As lágrimas vieram aos meus olhos. Entrei, preguei, uma mãe de santo se converteu nesse dia, na segunda-feira, virou discípula do pastor daquela igreja, está congregando com Jesus até hoje, é de uma diaconisa. O diabo queria criar um processo para me proibir, me paralisar, mas maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Mas, lembrando disso, todas as vezes que eu subo a Serra das Araras e eu passo naquele trecho, o mesmo sentimento de aflição que eu passei naquele momento, passo um pouquinho dele. A minha esposa foi pregar com a minha filha numa igreja que nós temos em Itaguaí. Uma filha da nossa igreja.
E um rapaz que tem um Uber na nossa igreja foi levá-la, ia com a esposa e a filhinha pequena, mas ele ia deixar a minha esposa e a minha filha, ele iria para a faculdade e eu iria buscá-la depois do culto de segunda-feira da nossa igreja. E ela foi lá pregar. E aí eu liguei para ele: pastor, deixa que eu levo a pastora em volta para casa, fique tranquilo, não tem problema, eu não vou fazer a prova. E a esposa dele não foi. Foi só a Vívia e a minha filha. Na volta, numa estrada lá que é muito perigosa hoje, sem policiamento, sem iluminação, sem nada, tentaram roubar o carro deles, roubaram o carro que eles estavam. Segundo eles, deram 2 tiros no veículo, eles ouviram o tiro na lataria do carro, eles pararam o carro e os ladrões levaram o veículo. Minha esposa, ele e a minha filha ficaram à deriva na pista e um anjo que o Senhor enviou parou, resgatou, deixou-os num local e eu fui buscá-los. Eu fiquei alguns dias agradecendo a Deus pelo livramento da minha casa que Deus deu. E eu queria, sinceramente, perguntar a você aqui, você que está aqui nessa noite, sinceramente, você já passou algum grande livramento de Deus na sua vida? Levanta sua mão bem alto. Um livramento, você pensou assim: eu ia morrer, mas Deus me poupou. Levanta a mão bem alto. Amém. Amém. Pode baixar. Eu quero perguntar de novo isso. Você acha que foi Deus que poupou você desse acidente, dessa cirurgia, do que quer que seja, te dando, permitindo uma oportunidade de ver de novo? Levanta a sua mão. Você atribui a Deus isso? Amém. Você acha que foi Deus? Não tem dúvida de que foi Deus? Amém. Pode baixar. Se você tivesse morrido nesse episódio, você sabe quem cuidaria da sua família? Se você tivesse morrido nesse acidente, quem guardaria a sua casa? Quem sustentaria a sua família? O seu dinheiro seria nem seu mais, seria de qualquer outra pessoa. Deus já te deu uma chance de se levantar como um grande profeta, porque Ele te deu a oportunidade de permanecer vivo nesse tempo. E o que você está fazendo com essa grande chance que Deus te deu? Se você é um crente morno, o nome disso é ingratidão a um Deus que já poupou a sua vida e você sabe que foi Ele. Se todos que levantaram a mão mergulhassem no poder do Espírito Santo, pelo livramento que receberam de Deus, só com os seus recursos financeiros, o sonho que o pastor Marcos levantou aqui, esse ano se concretizaria em nome de Jesus. Mas Deus livrou você da morte, nem dizimista você é. Deus livrou você da morte, nem ofertante você é. Deus livrou você da morte, nem nos cultos você vem. Você não frequenta a célula, você não dá fruto, você não participa de ministério nenhum. Antes você tivesse morrido aquele dia, não ia fazer falta no mundo espiritual. Você poderia fazer falta para a sua família, mas no mundo espiritual não faria falta nenhuma. Deus poupou você porque Ele ainda conta contigo. Deus Ele poupou você porque Ele ainda conta com você. Você é um grande profeta que se levantou no dia desse livramento sobre a sua vida em nome de Jesus. Eu não sei como é que foi que Deus livrou você, mas Ele tinha um projeto para a sua vida. Ele tinha um projeto para você. Estava você na mesa de cirurgia. Eu conheci um pastor, até já faleceu agora, o pastor Cláudio, primo da Cida, lá do pastor Edson, da nossa igreja, que partiu para a glória já. Esse moço foi para a mesa de cirurgia. O médico começou a fazer uma operação nele. O centro cirúrgico, faltou luz no centro cirúrgico. O homem operando o coração. No meio da cirurgia, os dois, o de emergência lá, o transformador de emergência lá, o gerador de emergência, acionou e explodiu. O cara com o peito aberto. Ligo o de emergência. Quando foi ligar de emergência, não estava no local. O cara aberto, centro cirúrgico, sem luz nenhuma. Pegaram lâmpada de emergência para iluminar. E agora, o que faz? E agora? Perdemos o paciente. Perdemos o paciente. Não tem mais jeito. Vamos constar lá que é erro médico. Que não é erro médico, morreu. O que pode se fazer? Pessoas morrem. 1 hora depois a luz volta. O médico ficou ao lado dele o tempo inteiro dizendo: eu não vou perder esse paciente. Não vamos perder esse paciente. Temos que resolver o problema. E a luz volta no centro cirúrgico. E esse moço faz uma cirurgia das mais complicadas possíveis. E ele fala assim: pastor, e na hora que eu estava deitado lá, eu ouvi o médico falando assim: não vamos perder esse paciente. Só que esse homem estava completamente anestesiado. Ele conseguiu ouvir a voz do médico dizendo: não vamos perder esse paciente. E ele ouviu uma voz do Senhor dizendo para ele assim: eu sou contigo.
eu sou contigo. Ele diz assim, eu queria gritar, não me abandona, mas não me saía a voz. E aí ele ouviu um versículo da palavra de Deus, clama a mim e responder-te-ei. Ele falou assim, pastor, não conte isso para todo mundo, só quando eu dou meu testemunho, sabe por quê? Porque é sensacional, pode queimar o filme dos médicos. Depois eu voltei para a revisão, o médico começou a chorar, dizendo assim, verdadeiramente, Deus é fiel. Deus é soberano, meu irmão. Deus, Ele é soberano e sustenta a sua vida, ainda que você não tenha merecimento algum, ainda que eu não mereça, Ele sustenta a nossa vida. Deus está dando para você uma exortação nessa noite. Ele quer usar você como um profeta nesses dias. Eu não quero que você lembre de acidente, porque não é Ele que nos interessa nessa noite. Eu quero que você lembre do livramento que Deus te deu. É porque Ele ainda quer usar você, porque muitos passaram pelo mesmo processo e não tiveram êxito, já estão sepultados. Muitos passaram pelo mesmo processo de quimioterapia e já morreram. Outros passaram pela radioterapia e já foram. Outros operaram a mesma coisa e por muito menos já se foram. Houveram acidentes menores que o seu já foi. Irmão, um pastor amigo, o moço foi roubar o carro dele no interior em São Paulo, na capital, lá em Guarulhos. Ele não conhecia muito, entrou numa favela, o moço botou a arma, vou levar o carro. Ele, tudo bem, leva o carro. Aí o cara falou assim, você é de onde? Eu sou do Rio de Janeiro. Ah, eu odeio carioca, vai morrer. Aplicou o revólver, preparou a pistola. Quando o moço apertava o gatilho, a arma travava. Aí ele falou assim, por favor, eu sou pastor, eu odeio crente também, vai morrer. E o cara apertou pela segunda vez o gatilho. Aí ele falou assim, vou falar mais nada, porque eu estou me atrapalhando. E o cara, vou matar. E o cara falou, ele falou que o moço mordiu o lábio e o sangue começou a sair na boca do rapaz. E o cara apertava a arma, colocou a arma na cintura. Quando foi pegar outra, ele falou assim, aí eu saí correndo. Falei, tu não orou pelo cara? Na hora eu pensei em dar um soco. Falei assim, vai que eu erro o soco. Vai que eu dou um soco e não derrubo o cara. Vai que eu agarro o cara e o cara me dá um armlock, um carpado cruzado, um rabo de arraia, uma gravata de porteiro, um sei lá o que, eu perco a briga e é melhor eu correr. E ele saiu correndo. Falei assim, aí cara, e aí? Varão, a minha perna batia aqui, ó. Eu corria muito. Passei o Usain Bolt numa velocidade que nem viu. Medalha de ouro. Cheguei num determinado lugar, tinha uma casa com porta, eu bati na porta, a mulher, não, fechou a porta, ele continuou correndo. Só que ele correu com a chave do carro na mão. Ele, meu Deus, o cara vai vir atrás. Lá na frente a viatura da polícia, por favor. Eu vou morrer, o cara foi assaltar ali, o cara, rapaz, você entrou ali. Quando eles veem placa de não São Paulo, eles assaltam, não tem jeito. Eu estava vindo para uma conferência aqui do fogo para o Brasil e eu quase que levei fogo nos cornos. Aí o policial, vamos lá buscar o carro. Eu não. Vai o senhor, está aqui a chave, eu vou ficar aqui, na guarita. Não vou não. Botaram fogo no carro dele, porque não levaram o carro. E esse moço volta ao Rio de Janeiro, de ônibus, feliz da vida. Falei, cara, que loucura. Ele, rapaz, você vê, eu errei uma entradinha. Andei, caí num lugar perigosíssimo. O policial falou, não entra não. Falei, qual foi a sensação? De morrer e ressuscitar, morrer e ressuscitar, morrer e ressuscitar. Deus é soberano e sustenta a sua vida, querido. Eu queria que você guardasse no seu coração que Deus poupou você porque Ele te ama. E Ele quer usar você. E toda vez que você está fora daquilo que Deus quer para a sua vida, você está perdendo tempo nas coisas de Deus. Você é um servo inútil, infrutífero. A Bíblia que fala, não sou eu não, tá, irmão? Eu queria falar coisa mais leve, mas é assim que funciona. Eu só estou aqui para pregar a palavra, não tem como pregar o que eu creio, é o que a Bíblia diz. E a Bíblia diz que você é um servo inútil, que pega o talento em terra. Deus te deu uma segunda chance, então você não tem o direito de brincar de novo. Você precisa ser usado por Deus, em nome de Jesus. Erga suas mãos aos céus. Erga suas mãos aos céus. E já começa pedindo perdão a Deus porque você desperdiçou, está desperdiçando sua vida que Deus te deu de novo. Pastor, eu não ressuscitei dos mortos, mas era para estar morto, não era? Então agradece a Ele. Ergue sua mão ao céu e comece a dizer, Senhor, me perdoa, porque eu estou desperdiçando uma segunda chance e eu posso nunca mais ter uma chance igual a essa.
Conserta com Deus aí, meu irmão. Você não quer contribuir para o reino, mas se tu tivesse morrido, o teu dinheiro não ia ser nem mais teu, você não estaria nem mais aqui. Você não consegue mexer naquela sua poupança, dar uma oferta especial para a sua igreja avançar, em gratidão a um Deus que poupou você da morte, meu irmão. Você não consegue liderar abrir sua casa para ser uma célula. Era para você estar no cemitério essa hora. Você foi liberto por Deus da morte. Ele te deu uma segunda chance. E você não quer nem servir a Deus com a sua casa. Você tem dificuldade com o horário. Você não vem para as atividades da igreja. Você arruma desculpa. Você consegue hora para ir no shopping, mas não consegue tempo para vir a oração. Ô, meu irmão, que negócio é esse? Um Deus que te poupou, que te deu uma chance. Oh, meu Deus! Você é o profeta que ele levantou nesse tempo. Se você está calado, tem pessoas que não estão glorificando a Deus. Oh, meu Deus! Pode baixar sua mão. Deus te dá uma chance dessa, meu irmão. Oh, há um louvor do Fernandinho que diz assim: o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó é o mesmo hoje. Diz assim o louvor: o Deus de Moisés, de Josué é o mesmo hoje. Chance de viver de novo, você estava jogando fora, meu irmão. Tem música que não está no teu lugar, está desperdiçando. Aí você vem, eu vou largar minha família. Meu Deus do céu, tu nem tem uma família, estava morto. Aí Deus, sei lá, ele fez o EBS funcionar, fez o médico fazer um procedimento que te salvou. Aí você, meu irmão, acorda para a vida. Deixa de ser frouxo, seja crente. Está entendendo isso? Deus te dá uma chance de permanecer na terra dos viventes e você está chutando balde. Pastor, meu irmão, fica ligado em nome de Jesus. Você disse que foi Deus que te livrou. É para você ser levantado como um profeta. E muitos vão entender que tem que glorificar Deus porque você é uma bênção. O meu Deus é soberano. O meu Deus é soberano. O meu Deus é soberano. Se o meu coração parar de bater, Ele sopra em minhas narinas e me traz de volta a vida. O meu Deus é soberano. O meu Deus é soberano. Se o meu coração parar de bater, Ele sopra em minhas narinas e me traz de volta a vida. Irmão, quando eu lembro disso, eu me emociono mesmo, porque é difícil. Quanta gente que Deus dá uma segunda oportunidade. Eu estou aqui para te exortar a não desperdiçar o que Deus já fez por você. Para você não desperdiçar o que Deus já fez por você. Tem um diácono na minha igreja que estava com 95% de uma artéria entupida. Esse moço, vida normal, fazia tudo normal. Chegou um dia no médico, o médico fez um exame e falou: rapaz, seu Edson, o senhor tem que ser internado agora, precisando de cirúrgico. O senhor está com 95% da carótida entupida, o senhor vai morrer a qualquer momento. Ele: doutor, não tem como, não tem como. Pegou um monte de exame.
E ele foi internado, colocou um stent no coração. E ele voltou no médico depois de um tempo, fez uma dieta rigorosa. E o médico chama ele de milagre ambulante. E ele falou assim: pastor, a partir de agora eu aproveito cada dia que Deus me dá, porque era para eu estar morto essa hora. Deixar minha esposa, deixar minha filha, meus netos, minhas filhas e meus netos. Deus é um Deus que dá oportunidade, mas para usar você. Para usar você. Ele quer usar você. Ele não apenas livrou você porque quer, não foi porque você é bonzinho, porque você não presta, meu. Assim como eu não presto. Nós somos a pior classificação de pecadores, porque conhecemos a palavra da verdade e pecamos, mas fomos justificados pela graça de Deus. Ela é quem nos justifica. E essa justificativa do céu para com as nossas vidas nos faz sermos homens e mulheres de novas oportunidades. Você é o profeta que Deus levantou nessa geração. O profeta não é o seu pastor, apenas é você. Porque você vai profetizar em ambientes que seu pastor não vai ter acesso. Na sua corporação, você é o profeta naquele lugar. Na sua universidade, o seu pastor é o profeta naquele lugar. Então o livramento que Deus te deu foi para usar a sua vida. O livramento que Deus te deu foi para usar você. Você devia estar aqui pensando assim: é verdade. Essa hora era para estar exumando os meus ossos. Mas Deus frustrou os planos da morte. Ó morte, onde está seu aguilhão? A morte, ela é muito frágil perante a pessoa de Cristo Jesus. Para a gente terminar, versículo 16: um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo, e correu a notícia disso por toda a Judéia e toda a região circunvizinha. Qual foi o crédito que você deu a Deus pelo livramento que Ele te deu? Qual foi o crédito que você deu ao Senhor pelo livramento que Ele deu a você? Não foi a sua habilidade no volante, não foi o seu conhecimento com o médico, não foi a mão do médico apenas, porque Deus, Ele usa a mão do médico, até daquele médico que não acredita nele, Ele ainda usa a mão desse homem, porque é um sacerdote do Senhor, para ser usado por Deus, para curar pessoas, com a autoridade que Ele confiou. Qual foi o crédito que você deu a Deus? Então, a partir de hoje, a partir de agora, você vai sair daqui declarando às pessoas que o seu Deus te deu uma segunda chance e que Ele quer usar a sua vida. Pastor, eu não sei pregar. Eu também não sei pregar. Pastor, eu não sei cantar. Eu muito menos. Pastor, eu não sei tocar. Não precisa disso. O que Deus quer é que a fama, não a do menino, mas a fama do milagre, ela se espalhe por todo lugar. Imagina a notícia. Vê um Jesus entrando em Naim com uma multidão, e vinha uma mulher viúva saindo de Naim com uma multidão, e na porta da cidade, eu creio que Deus abre um portal no mundo espiritual naquele momento, as duas multidões se encontram, e agora aquele moço, ele recebe uma palavra de vida de Jesus, é ressurreto naquele lugar, e dali por diante, agora preste atenção, as pessoas falam: ele se levantou como profeta, Deus visitou Naim. Deus vai visitar as pessoas quando ouvirem seu milagre, seu testemunho em nome de Jesus. Deus vai visitar a sua família quando ouvir o seu testemunho de livramento em nome de Jesus. Mas não foi você que foi livre, foi Deus quem te libertou. Você está entendendo isso? Por que você pestaneja tanto? Por que você afrouxa tanto na sua caminhada com Deus? Você devia estar agarrado à cruz, meu irmão. Você devia ser o primeiro a chegar no culto, você que passou pelo livramento, o último a sair. Devia dar oferta antes de todo mundo. Porque com a vida não se brinca. Tiago diz que a vida é como um vapor. Hoje existe e amanhã ela se esvairiu, foi embora, sumiu. A vida é como um vapor. Morrerão centenas de pessoas essa madrugada.
Morrerão em acidente dezenas de pessoas nessa madrugada. Mas algumas delas terão um livramento de Deus igual a você. E sabe o que você precisa fazer? Dizer para elas assim: Deus livrou você da morte, porque Ele tem um propósito com a sua vida. Coloque a mão no ombro do seu irmão, por favor, e diga assim: Deus te livrou da morte, porque Ele ainda vai usar muito a sua vida. Profetiza aí, Ele vai usar muito a sua vida. Se você está do lado do seu marido, fala assim: Deus nos livrou de morte, de luto, porque vai usar muito a nossa vida ainda. Está entendendo isso? Está entendendo isso? Está entendendo isso? Está entendendo isso? Aproveita que Deus está nesse lugar nessa noite. Aproveita que Deus está nesse lugar nessa noite. E se conserta com Ele aí, pelo tempo que você deixou passar. Pelo tempo que você deixou passar e não servir a Ele como Ele esperava de você. Porque Deus sempre espera algo de nós. Ainda mais depois de um grande livramento. Vai se colocando de pé onde você está, meu irmão, em nome de Jesus. Vai se colocando de pé onde você está, em nome de Jesus. E vai dizendo para Deus: Senhor, eu quero ajustar agora. Eu quero consertar agora. O tempo que eu deixei passar, meu Deus. Volta. E diga: Deus, eu pensei, eu deixei passar o tempo, mas eu não vou deixar mais de ser usado como um profeta do Senhor. Porque ser um profeta é proferir coisas em nome do Senhor. Vamos cantar o Senhor. Aleluia. Tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Mais uma vez, Deus. Deus está aqui. Aleluia. Tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Eu ouvi um testemunho de um pastor que ele sofreu um acidente de carro. Ele vinha na estrada, um cara alcoolizado bateu no carro dele e o carro dele capotou um monte de vezes, ele quase morreu. E esse pastor foi levado para o hospital muito mal. Colocaram ele no helicóptero, levaram ele para um hospital de ponta no Rio de Janeiro. E ele foi sedado, muito forte. Esse moço estava muito mal. E ele falou assim: Luiz Wagner, eu estava mal, mas estava consciente ainda. E eu senti uma presença tão forte de Deus naquele lugar. E ele começou a cantar esse louvor, bem baixinho. Deus está aqui, aleluia. Bem baixinho. E uma enfermeira que estava do lado dele, e uma auxiliar de enfermagem que estava do lado dele, e o instrumentador cirúrgico que estava do lado dele, começaram a ser quebrantados em nome de Jesus. 3 crentes que afastaram da fé, porque arrumaram um emprego e não tinha mais tempo para Deus. E ele começou a cantar esse louvor baixinho, mal, com a boca toda quebrada, sem dente, fora do lugar, cantando, todo ruim. E aquela moça se ajoelhou no centro médico, falou: Deus, não falta mais sinais para eu voltar para a tua presença. Esse pastor, irmão, ficou todo bem. Foi consertado tudo. Parafuso aqui, placa de titânio ali, placa de não sei o que lá. Se ele passar na porta do banco, o banco agarra ele. Se passar um imã, gruda ele. Mas para a glória de Deus, 3 vidas foram transformadas naquele centro médico em nome de Jesus. Era um plantão como outro qualquer.
Mas no dia da adversidade daquele homem, Deus estava mudando sorte de pessoas. Pastor Márcio Valadão foi operado de uma cirurgia de emergência no coração. Foi colocar também um stencil no seu coração. Estava muito mal. Saiu da igreja, foi para o hospital. Colocou na maca. E quando o médico ia colocando o catéter nele, o médico foi quebrantado pelo Espírito Santo. O médico era um cara ateu. Ateu. Começou a chorar. O que foi, doutor? Não sei. Esse homem tem tanta luz. Não sei. Quem é ele? Ah, ele é o seu Márcio, não sei o que lá, Valadão. É um velhinho aí que... normal. Não é normal. E esse homem ficou esperando pós-plantão para falar com ele. Um mês depois, o pastor Márcio estava no altar da Lagoinha. E esse moço estava lá, confessando Jesus como Salvador. Aí ele falou assim, e é emocionante, Deus não é fácil. Queria parar meu coração para transformar o coração desse homem. Deus não usa os seus métodos, Ele usa os dele. E Ele quer usar a sua vida como profeta em nome de Jesus. Profeta na sua casa. Pastor, mas profeta não tem honra na sua pátria. Você vai ter em nome de Jesus. Você vai ter em nome de Jesus. Mas profeta não tem bem na sua casa. Você vai ter. Você vai pregar aquele teu parente complicado e ele vai ser transformado em nome de Jesus. Pensa em alguém tão ruim na tua casa igual a você, meu irmão. Se tu mudou de vida, qualquer um pode mudar. Na tua família, pensa que você era o pior e tu mudou, Deus pode mudar qualquer um, meu irmão. Não guarde com você a confissão da fé, nem da esperança. A vida de Deus em você. Deus está contigo. Ele já provou isso, livrando você da morte. E agora Ele quer usar você poderosamente em nome de Jesus. Eu queria que você só viesse aqui depois que a gente cantasse. Lá maior. Sentiu, né? Sentiu? Lá maior, lá maior. Lá maior. Fala baixo, não fala. Sol, sol, vamos mudar aqui, sol. Sol, sol, sol. Balada, balada, balada. Inventa a moda isso. Vamos lá, ó. Eu quero que você, ó, peraí. Você não vai sair daí porque eu estou te chamando, não. Senão fica aí. Você vai vir aqui porque você vai ter um posicionamento de celebrar a Deus por aquilo que Ele fez na sua vida, não por aquilo que Ele vai fazer. Porque muitos aqui sabem que deveriam estar agora na cidade do pé junto, que é o cemitério, lá. E a mulher bonitona que você deixar já estava até casada com outro, gastando teu dinheiro. Olha para ela assim e fala assim, brincadeira você, hein? Brincadeira você, hein? Era para você estar morta, minha irmã, se não fosse Deus te livrar daquele acidente, desse processo. E teu marido inteirão, bonitão, já tinha até arrumado outro para botar no teu lugar. Vira para ele e fala assim, você está de brincadeira, né? Deus poupou vocês dois, porque tem um propósito com a sua família. A sua família vai ser uma família que vai transformar centenas de famílias em nome de Jesus. Diga-se, eu e minha casa faremos a diferença. Temos vidas em nome de Jesus. Então, se Deus falou contigo para você tomar um posicionamento, é hoje.